Oi, Ricardo. Tá ouvindo a gente, Ricardo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa O tarde, sa- Beatriz. Tudo bem? Tudo, estamos aqui na nossa reta final desse momento de capacitação, a última live, o último bate-papo dessa maratona de, de lives e de curso. Acho que foi bem produtivo aí. Que bom. Eu queria agradecer aí o seu empenho e de todos os participantes. Eu acho que o momento é esse. Nós temos que aprender, transformar e impactar, sempre. Né? Exato. E eu acho que o conhecimento, o aprendizado no dia a dia, isso agrega muito valor para que a gente consiga cada vez mais desenvolver melhor as nossas atividades, né, como profissional e também agregando valor às empresas. Bom, gente, só recapitulando, a gente está. Essa é a última live do Fórum de Responsabilidade Social, né? A Ana Flávia Godoy, fica o nosso agradecimento, viu, Flavinha, por ter aceito o nosso convite, o convite do Fórum. A Ana Flávia Godoy é uma consultora da área, ela está falando direto de Minas Gerais, e ela atende grandes players aqui do país. E ela vai trazer um pouco do que está sendo discutido com esses grandes players, do que está acontecendo em termos de novidades da área, principalmente de novidades no campo internacional. Né? Na minha conversa, até na conversa que a gente teve com o Sabadia e na minha conversa com a Ana Flávia, eu sempre ressaltei, eu digo, Ana Flávia, a turma da ECIP é uma turma de exportação. Né? E quem é stakeholders dos grandes players da ECIP também acabam sendo demandados por essas questões dos grandes players. Então, está todo mundo na mesma cadeia. Então, a gente vai ter um bate-papo bem bacana. No final, a gente vai abrir para as perguntas, tá? A gente estava aqui, Ricardo, conversando com a Ana antes de entrar, porque eu vou dar só um spoiler. Tá, Ana Flávia? A Ana Flávia está acompanhando de perto essa crise do Carrefour. Ela vai contar um pouquinho para a gente também. Que ela falou, Bia, eu tô 2, 3 dias sem dormir, né, Ana Flávia? Oh, A Ana Flávia, aí, junto com o pessoal do Baba, ela vai explicar, é uma dessas consultoras aí, vai explicar por dentro o que acontece, né? Dentro dessa crise e das demais crises que existem, né? Então, aproveitem esse bate-papo, façam as perguntas. E, pessoal, tudo que vocês acharem, aqui fica um pedido, tá? Tudo que vocês acharem relevante, importante, insights, anotem e tragam para o grupo de trabalho do fórum, porque a gente pode pensar as próximas ações a partir das demandas de... A gente tem que pensar a partir das demandas de vocês. E a gente precisa desse feedback, tá ok? Então, é só esse recadinho. Bem, Beatriz, eu queria fazer uma abertura muito rápida. Infelizmente, a minha agenda não permite que eu participe o tempo todo desse assunto, né? Mas queria parabenizar aí o Fórum de Responsabilidade Social da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, onde eu tenho a oportunidade de presidir essa associação até abril do próximo ano, se Deus quiser. E dizer que o tema, né, as tendências de responsabilidade social corporativa nas empresas, eles estão cada vez mais fortes, né? Porque não adianta nós termos investidores, empreendimentos da cerca para dentro com excelentes resultados, né? Criando riqueza e o entorno, principalmente das indústrias, não gerando riqueza. Eu acho que esse trabalho de responsabilidade social, ele é o que a gente traça aqui na CSP como nosso planejamento estratégico, que é liderado aí pela Cristiane Pérez, e também quero agradecer aí a liderança da Cristiane nesse fórum de responsabilidade social. Nós temos que ser um agente de transformação, né? Nós temos que transformar o ambiente onde nós estamos trabalhando, onde nós desenvolvemos nossas atividades, com um olhar total.
e repetindo, sempre aprendendo, transformando e impactando. Então, Ana Flávia Godoy, seja bem-vinda. Obrigado pela disponibilidade, pelo carinho aí com a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O Ceará agradece desde já, né? A equipe que está aqui, eu acho que nós temos até participantes de outros estados, né? Eu coloquei esse bate-papo até num grupo sênior que eu tenho aqui no Ceará, no grupo da ABRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, que eu também participo. Então, talvez a gente tenha até participantes aí a nível nacional. É um tema relevante, seja bem-vinda, sucesso e obrigado mais uma vez aí pelo carinho conosco aí da associação. Boa tarde. Boa tarde. Sabadia? Oi. Contigo. Ah, você que assume aí, só dá as boas-vindas aí, Ana Flávia. Ricardo Parente já falou tudo que tinha que falar, não quero mais atrasar a fala dela. Exato. Beijo grande, Ana Flávia, seja bem-vinda e está em casa conosco. Obrigada, gente. Cris, você quer falar alguma coisa, Cris, enquanto líder do fórum? Senão a gente começa. É contigo. Desculpa, eu achei que estivesse sem ser no mudo, desculpa. Só agradecer realmente aí a disponibilidade da Ana Flávia, então muito obrigada por nos dar essa oportunidade de contemplar com um tema que é tão relevante para nós, para todos que estão aqui nessa sala. Mais uma vez, Bia, parabenizar a sua condução frente a esse grupo, né, de trabalho, de treinamento e capacitação, que vem aí executando várias lives e deu a oportunidade para a gente também de um curso continuado em ODS. Então, acho que são avanços aí do nosso Fórum de Responsabilidade Social, que são avanços expressivos. Agradecer ao Ricardo Parente, ao Sabadia e à Sandrine por todo o apoio e suporte ao Fórum, porque não adianta a gente pensar e planejar ações se a gente não tem esse apoio para executá-las e a gente recebe esse integral apoio. Então, isso é o que fortalece, eu acredito, todas as empresas e o que consolida realmente nosso trabalho em responsabilidade social. Então, só agradecer e desejar para todos um momento muito bom, muito rico, um momento de troca e principalmente um momento de agradecimento, né, para que todos realmente saiam aqui com conteúdo muito interessante e mais informação do que a gente já consegue coletar. Então, muito obrigada. Obrigada, Cris. Flávia, é contigo, tá? A gente tem até 3 horas, eu sei que tem outras pessoas já com reunião marcada, às 15, né? Então, a gente vai ficar ainda mais um pouquinho para responder perguntas, tá, turma? E lembrando que esse momento está gravado. Flavinha, é contigo. Obrigada, Bia, obrigada a todos pela confiança, carinho. Também agradeço muito, eu tenho um carinho muito especial pelo Ceará. Já quase morei no Ceará, tem uma história antiga com vocês aí, e eu conheço a Bia também, né, de vários fóruns que a gente faz parte, então para mim é um prazer estar junto com ela aqui, e junto com todos vocês. Eu vou compartilhar minha tela, vocês estão vendo minha tela? Sim, Flávia, qualquer pergunta e qualquer pessoal, usem o pedido para levantar a mão, eu vou estar interagindo com a Flávia, já que ela não consegue ver o chat, tá bom? E qualquer informação, Flávia, eu te chamo, eu vou estar interagindo com você, tá bom? Tá, eu fiz aqui um tempo de fala de mais ou menos uns 30 minutos, né, para que a gente possa ter esse momento final aí de perguntas, né, imaginando que são 2h15, eu acho que a gente consegue. Então, acho que vamos lá, né, gente? Então, assim, de novo, muito obrigada pelo carinho de todos aí e venho apresentar um pouco. Primeiro, eu queria só falar um pouquinho sobre mim, é muito rápido, né? Assim, eu venho do mundo da mobilização de recursos, que é o fundraising para o terceiro setor. Eu tenho uma formação em outro lugar, que é produção cultural, e através da produção cultural, eu entendi muito esse lugar do financiamento das causas e dos projetos sociais, né? Mas a minha carreira, ao longo dos últimos 10 anos, foi totalmente voltada à iniciativa privada. Durante essa minha trajetória no terceiro setor, eu conheci uma entidade que
não sei se alguns de vocês conhecem, mas é o Serviço Social da Indústria da Construção, que é o SECONSE, né? Ele tem um espelho muito grande ao SESI. Na verdade, a gente não é lei federal, o SECONSE não era lei federal, mas é uma entidade da indústria da construção. E eu fui chamada para trabalhar nessa organização para cuidar de um departamento chamado de Desenvolvimento Institucional, e que tinha muito papel de coordenar parcerias entre a iniciativa privada e as ações desenvolvidas pelo SECONSE. E lá eu entendi, nesses últimos 10 anos, e mergulhei muito na compreensão e no entendimento de quem é esse universo empresarial e por que é tão importante um alinhamento com causas sociais, o investimento, como acontece aqui no Brasil e fora, por que isso tem ajudado, inclusive, a desenvolver os negócios. Então, desde que eu comecei a desbravar esse mundo, eu comecei a participar de algumas redes fora do país, fora do Brasil, entendendo que a gente precisava se espelhar num conhecimento que estava nos Estados Unidos ou na Europa, para que a gente pudesse trazer isso para o nosso país e subir a régua de como os negócios e a relação entre as causas sociais, o investimento de impacto, e a relação com a iniciativa privada. Então, hoje eu transito muito nesse universo que é o fundraising e a filantropia, ou seja, que é a captação de recursos, e muito ajudando também as organizações sociais a serem cada vez mais estratégicas também na parceria com as empresas, e ao mesmo tempo ajudando as empresas no desenvolvimento das suas políticas de investimento social privado. Então, acho que como a Bia falou, minhas duas últimas experiências é com a MRV Engenharia, e a gente tem, desde 2016, desenvolvido um programa de desenvolvimento comunitário para a empresa. Não sei se vocês conhecem essa construtora, mas ela está considerada a maior da América Latina, e ela está presente em vários territórios diferentes. Acredito que em Fortaleza também, no Ceará, ela tem uma presença bastante representativa. E lá a gente desenvolveu um programa que era o Vizinho do Bem, que num primeiro momento ele olhava muito como periférico, mas, na verdade, a partir desse entendimento desses investimentos ESGs, que é o que a gente vai falar hoje, a empresa entendeu como estratégico e como alavanca para os seus negócios no momento em que ela compreende mais a relação com essas ações e transforma essas ações, de fato, como alinhamento para dentro da própria empresa. E, junto com isso, tenho trabalhado também numa outra vertente, que é com um fundo de investimento, mas para a equidade racial. É o Fundo Baobá. Ele é o primeiro, único, exclusivo e mais antigo fundo do Brasil focado no combate ao racismo estrutural. Ele tem 10 anos de atuação no Brasil. E a gente tinha muita dificuldade de trazer o universo empresarial para o entendimento dessa pauta. Digo para vocês que antes do assassinato de George Floyd, era a duras penas que a gente fazia o nosso planejamento. E aí é quando acontece o George Floyd, puxado pela régua, em especial dos Estados Unidos, mais do que da Europa, começaram a surgir muitos investimentos para essa pauta, mas a gente costumava falar que esses investimentos chegavam aqui no Brasil como uma brisa. Ainda não tinham um impacto de verdade. Até que na sexta-feira, acontece com o Carrefour essa tragédia, na verdade, acontece essa tragédia da morte do Alberto, e todo esse impacto, como a Bia falou, a gente está desde sexta-feira muito envolvido com diversas marcas nos procurando, conversando, para de fato entender. Então, o próprio Carrefour, a gente já dialogava com ele há mais de 5 anos, e talvez muito pela não compreensão, e eu vou falar um pouco sobre isso aqui, eles não faziam investimentos ainda estratégicos na pauta, acontece isso, e agora, de forma emergencial, eles lançam os 25 milhões de reais para a questão. Então, eu acho que o muito importante essa iniciativa de vocês e a predisposição de todos de conhecer o tema e a gente poder dialogar, porque, de fato, essas tendências e esse conhecimento para ser mais estratégico e para olhar, inclusive, para as vantagens competitivas de uma gestão mais sustentável, de fato, hoje é talvez a preocupação número 1 dos principais CEOs, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Então, e a gente acredita muito que ainda muitas movimentações irão acontecer, Quando aconteceu a morte do George Floyd nos Estados Unidos, uma das grandes provocações que aquele fato e as manifestações em Minneapolis e Nova York
nos Estados Unidos aconteceram foi também provocar outras pautas. Então, começou também a vir várias manifestações e várias questões diferentes, não só no mundo da diversidade e inclusão, onde ali está a questão racial, né? Tinha a última palestra de vocês, eu assisti aqui, tive o prazer de estar com vocês, e brilhantemente a pessoa falou sobre diversidade, qual é a composição da diversidade, então, ou seja, equidade racial é apenas uma das lacunas de ser diverso e incluso, também puxou a régua em outras questões de todo o campo da sustentabilidade. Então, hoje eu venho aqui falar um pouco de cenário com vocês inicialmente, falar um pouco das vantagens competitivas e, no final, a gente poder dizer como ser estratégico, quais são as recomendações para que isso esteja, de fato, de forma estratégica junto a cada um de vocês e junto às empresas do Ceará e principalmente do Porto, né? Então, mais uma vez, obrigada, vamos lá. O que é importante, primeiro, a gente entender como a gente fala sobre cenário? As questões sociais, ambientais e de governança, quem são elas? Como eu me preocupo com o meu entorno, né? Como vocês disseram, como eu agrego valor para fora dos meus muros, como é que eu olho para a sociedade e deixo um legado na sociedade, invisto numa sociedade mais justa e inclusa. As questões ambientais é como eu me preocupo com o meio ambiente, como eu estou à frente, né, das composições de legislação e como eu atendo a essa legislação, e principalmente as questões de governança, como eu olho para dentro da forma como eu faço a gestão do meu negócio. Né, aquela grande debate sobre compliance, sobre corrupção, como é que eu monitoro a minha cadeia de valor, o meu negócio e a minha cadeia de valor, para, de fato, ter aspectos de governança sendo bem trabalhados internamente. Então, essas três questões, para muito antes de falar de investimento, né, eu acho que se fala muito dessa sigla, mas eu queria muito falar primeiro sobre quem é essa sigla e como é que ela já impactou, né? Então, de fato, quando a gente se preocupa ou não com essas três questões, a gente pode muito impactar a nossa empresa e os investidores ou os investimentos que chegam disponíveis para que o nosso negócio possa crescer. E, ao mesmo tempo, a forma como eu faço a minha gestão, estou disponível e entrego valor para a sociedade, pode impactar positivamente ou negativamente, né? Então, quem já viu, né, em diversos momentos diferentes, matérias como essa, falando, por exemplo, a multa que o Santander teve sobre a questão de financiar, por exemplo, plantações e questões ilegais, né? O Santander foi multado justamente por ser uma instância financiadora e por estar financiando um negócio, né, enfim, que não tinha um olhar de sustentabilidade, né? Aqui outro, por exemplo, o Banco do Brasil, e não só o Banco do Brasil. Aqui é importante falar, o Repórter Brasil é uma instituição que olha e ajuda a entender a questão do trabalho análogo a escravo e como as empresas se preocupam com a segurança, a saúde e segurança do trabalhador, né? Mas não só, a gente conhece várias, né, construtoras que passaram muitas vezes por problemas complexos, muitas vezes por conta de gestão de cadeia de valor. Muitas vezes o problema não estava na linha direta da empresa, então, nos seus contratados imediatos, nos seus funcionários, mas o problema estava ali no terceirizado e por conta da responsabilidade subsidiária, a marca também sofreu danos, né? Quando é descoberto ou quando acontece um processo ou uma acusação a respeito de um tema como esse. E aí as instâncias financiadoras também passam por os mesmos problemas, né? Por serem os grandes financiadores desse setor. Outras matérias também que eu acho que vocês devem ter acompanhado ao longo do período, né? A Braskem, que é uma das empresas do grupo Odebrecht, despenca as ações, né? Enquanto uma questão em Alagoas que aconteceu quando teve o afundamento do solo, né? Num bairro na cidade de Maceió. A Vale do Rio Doce, que eu acho que foi a grande questão que aconteceu no Brasil, né? Eu acho que foi um dos grandes marcos aí da questão do Brasil, foi a Vale, e ela chegou a gastar, né, como está nessa matéria aí, foi em fevereiro desse ano, elas chegaram a gastar 8 bilhões em indenizações. Ela não tinha, até então, um plano de mitigação, e ela gastou 8 bilhões fora a queda das ações na Bolsa de Valores, né? E aqui a JBS também foi um grande exemplo da época da corrupção e das polêmicas com relação, né, à Lava Jato e às delações premiadas que aconteceram no nosso país.
vocês também devem ter acompanhado, essa foi um dos cases mais importantes que teve em relação à queda das ações, que foi a JBS. E aí, com isso, com toda essa dinâmica, com todas essas denúncias, essas ações, o que tem provocado, então, essas mudanças significativas? O que tem ajudado, para além dessas denúncias, né, e desses casos, de fato, de situações de gerenciamento de crise, o que tem, de fato, provocado essas mudanças significativas no universo empresarial? E que, inclusive, tem ajudado, né, aos CEOs e às empresas e a sustentabilidade estar no centro e no planejamento dos negócios. Então, eu venho falando aqui de algumas pesquisas que vão mostrar esse cenário para a gente, pré e pós-Covid, né? Primeira questão, que eu acho que vocês já tiveram aqui a oficina sobre os ODS, mas o Pacto Global tem sido uma das principais referências para puxar a régua sobre sustentabilidade. Eu indico a todos vocês, quem não é signatário do pacto, a conhecer o Pacto Global, a ser signatário, a entender o que significa ter o envolvimento com essa rede, né? Essa rede é toda iniciativa privada no Brasil que tem esse olhar da sustentabilidade. Para vocês terem uma ideia, antes do Covid, eles tinham 300 associados. Agora, no pós-Covid, semana passada, a gente chegou a quase 1.500 associados. A velocidade de crescimento de empresas se tornando signatária tem sido uma velocidade muito grande. E é justamente a agenda dos 17 ODS, que vocês também conhecem, né? Eu não vou aqui discorrer e explicar sobre eles, mas justamente é a agenda dos 17 ODS, que é a principal discussão e debate, que é o centro dessa rede, dessas empresas que estão juntas e que têm se preocupado em melhorar os seus processos. Eu gostei muito do que vocês falaram aqui na abertura, né, que é o aprender, transformar e impactar. Todas essas empresas que estão juntas, não tenho dúvidas que elas estão cada vez mais aprendendo sobre como melhorar os seus processos e fluxos de trabalho, quando a sustentabilidade é incorporada no dia a dia dos negócios, para que elas possam transformar para dentro e para fora, mas mais do que isso, impactar para além das suas vizinhanças imediatas, né? Ou seja, um impacto de fato profundo e sistêmico que colabora junto para a mudança e para todo o olhar que a gente precisa ter até 2030. Então, de fato, essa agenda, né, da sustentabilidade, que é até 2030 a gente atingir os 17 objetivos, conseguir de fato emitir esforços, seja no campo privado, no campo institucional, no campo governamental, né, e privado é dizer cada um de nós, como responsabilidade pessoal, social, individual, a responsabilidade social corporativa e os governos. A grande pesquisa que o Pacto Global lançou, né, na verdade é o Global Compact, que é o Pacto Global do mundo e não a rede brasileira, eles disseram o seguinte, que se a gente de fato conseguir emitir esses esforços e conseguir se reunir para atingir os 17 objetivos até 2030, temos 10 anos, a gente vai conseguir gerar oportunidades de negócio no valor de 12 trilhões de dólares, além de gerar mais de 380 milhões de empregos. Então, para muito além de só falar das questões mitigatórias ou das questões até de prevenção de crises dentro do social, ambiental ou governamental, de governança, na verdade, a Agenda 2030 também se preocupou em mostrar para vocês e mostrar para a iniciativa privada o quanto que tem valor, de fato, o quanto que a gente vai gerar valor para os nossos negócios se, de fato, a gente olhar para isso e investir nessa agenda, né? Então, uma das primeiras questões que tem puxado essa régua do entendimento sobre a sustentabilidade no centro não é necessariamente só as grandes denúncias, né, e as grandes crises que têm acontecido, mas também vários movimentos organizados, como o Pacto Global e como a Agenda da ONU, têm ajudado a iniciativa privada no mundo a olhar sobre isso, né? Um dado importante, nos Estados Unidos, todas as empresas, a filantropia nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, existe o World Giving Index, que é um guia da solidariedade no mundo. Os Estados Unidos é o país mais capitalista, obviamente, a gente sabe disso. Mas ele também figura nesse guia como um dos países mais solidários. A filantropia nos Estados Unidos ela é extremamente desenvolvida.
Lá, eles já falam, inclusive, sobre a filantropia e o investimento colaborativo, como é que as marcas colaboram entre si. E lá nos Estados Unidos, nas empresas, quase 90% do mercado já tem um olhar estratégico sobre a Agenda 2030. Então, de fato, a gente precisa, né, como um país que também olha para a sua evolução, para o seu desenvolvimento econômico, também olhar de forma estratégica, séria e comprometida para essa agenda. E tem mais, acho que não só esses movimentos. A gente também tem uma movimentação muito grande com os consumidores e com as novas gerações, que a gente chama da geração Y, dos milênios, e muitas dessas gerações hoje que têm conseguido se posicionar no mercado com os unicórnios, as startups, e toda essa movimentação no mercado, e essa juventude que ou deseja trabalhar, deseja investir, ou deseja comprar ou seja, o nosso consumidor, é uma geração que antes do Covid, e esses números que eu vou falar primeiramente antes do Covid, já vinha mudando a sua régua de investimento. Então, o que mostrou que o consumidor de fato muda, né? Esse gráfico aqui é um coeficiente reputacional das empresas, que desde 1960 faz uma avaliação sobre quais as empresas que são reputáveis no mundo. E aí, falando rapidamente, tem duas áreas-chave que tem muito a ver com isso que a gente está discutindo aqui. O consumidor avalia a responsabilidade social das empresas, se elas suportam causas, se elas têm responsabilidade social ou comunitária ou ambiental, e se o consumidor se sente bem com essa marca. E aí ele cria um ranking e apresenta esse ranking. Então, por exemplo, esse é o ranking de 2020, lançado antes, no início do ano, mostrando as empresas, né, no primeiro gráfico aqui, nesse que tem as setinhas verdes, as empresas que tiveram um acréscimo, ou seja, que melhoraram a sua pontuação e a sua reputação frente à sociedade, e aqui do lado as empresas que mais caíram, né? Para vocês terem uma ideia, você tem aqui no final a Walt Disney e a Samsung, por exemplo. Só a título de curiosidade, Bia, a Walt Disney é uma que tem discutido com a gente investimento no Brasil para a equidade racial. Ela, dentre todos que a gente tem prospectado, é uma das que mais deseja investir na cresce, né? No Brasil, tem um motivo por trás. Ela teve um declínio muito grande na sua reputação. Esse índice não mede só o consumidor americano, não. Ele é um índice lançado nos Estados Unidos, só para as big corporations, então são para as grandes corporações, mas, de fato, ele tem uma pesquisa global. Então, olha para você ver. E eu já vejo algumas empresas aqui, a Nike também é uma que fez um pledge na época do George Floyd de $500 milhões para investimento em causas. Eles nunca tinham feito antes. A Johnson & Johnson também. A Johnson & Johnson tem algumas ações interessantes, mas ainda tinha uma régua de investimento muito baixa. Então, olha o quanto que é importante a gente entender esses números e essa relação para, de fato, a gente pensar no nosso negócio. É uma verdade, Ana, no Brasil isso? É também. Essa pesquisa foi feita com a população brasileira, 77% acreditam que as empresas de hoje contribuem mais do que a sociedade contribuía no passado. E 78% espera que as empresas investam mais do que elas investiam no passado. Essa pesquisa foi feita em setembro de 2018 com consumidores brasileiros. Tá? Foram 1.200 entrevistas de todas as classes sociais. Então, olha como é que a gente já tinha, até antes do pré-Covid, um consumidor engajado, olhando para essa realidade, né? Eu tenho uma amiga que fala que ela não pode ir no mercado, porque ela tem uma filha na geração milênio, né? Ela tem 20 anos, a filha dela, e ela fala, eu não posso comprar. A Zara, por exemplo, é uma empresa que eu jamais entro. Apesar da Zara e de algumas empresas do mercado da moda terem mudado muito os seus processos, mas fica uma marca, né? E aí, para mostrar algumas pesquisas agora, durante o Covid, a Edelman, ela lança um barômetro da confiança todos os anos. Ela mede a confiança da sociedade na mídia, no governo, nas ONGs e nas empresas. Eu venho trazendo um recorte das empresas aqui para vocês. E quando aconteceu, de 23 a 26 de março, eles refizeram a pesquisa, eles fazem sempre em novembro e dezembro, quando, de fato, o mundo já estava impactado pelo Covid. E olha as respostas. Primeiro, do ponto de vista do consumidor. Esses números, né, 72% diz que o país não passará por essa crise sem que as marcas desempenhem um papel crucial.
93% falam que as empresas precisam fazer tudo para proteger o bem-estar e a segurança financeira dos seus funcionários e terceirizados. 96% espera que as empresas se juntem ao governo ou a outras instâncias para, de fato, criar soluções para esse momento sistêmico e pandêmico que a gente vive. Então, ou seja, as empresas, para o consumidor brasileiro, inclusive, têm um papel crucial na solução desses desafios. A Edelman faz essa pesquisa a nível mundial, mas como ela tem um importante escritório no Brasil, ela tem um recorte brasileiro importante, é uma das melhores pesquisas com recorte brasileiro. Mas os números não são diferentes fora do país, tá? Todos os números foram muito iguais em termos do consumidor. Como é que é, então, a questão, como é que as empresas, né, se colocam nesse jogo, dessas empresas pesquisadas pela Edelman? Elas já entenderam, elas já vinham entendendo antes reputação de marca. E aí, durante a pandemia, 46% começaram a usar uma nova marca, uma nova identidade, uma nova comunicação, para que tenha mais empatia com a sociedade. Elas entenderam isso. Então, a gente deve ter observado muito isso na publicidade tradicional. 76% responderam que, se elas não mudarem a forma do negócio, elas sabem que terão um impacto importante na venda e na marca no futuro. 75% das empresas que colocarem os seus lucros acima das pessoas perderão a confiança para sempre do consumidor. Então, esse é o entendimento das empresas sobre isso. 94% já falavam de apoiar empregados e clientes. Então, aqui tem uma lição muito grande, e muito que aconteceu com o Carrefour. Eu acredito muito na responsabilidade social corporativa como brasileira, como muito preparada. A gente olha para dentro, a gente sabe olhar para o nosso trabalhador, entende saúde e segurança, temos ótimas legislações, mas pouco a gente olha para fora. A gente não coloca a cara na janela, muitas vezes. É isso que eu acho que vocês falaram aqui no início, né? Para além da riqueza, agregar valor, olhar para a vizinhança, olhar para a comunidade. Então, agora, acho que 2020 colocou como crucial que não dá mais para pensar só para dentro. Então, não sei se vocês viram o posicionamento do CEO do Carrefour, no qual ele fez um texto de 4 páginas só falando das ações para dentro. E aquilo foi muito pior do que ele não tivesse posicionado. E não é à toa que, com ação emergencial, eles lançam os 25 milhões de reais no dia seguinte. Então, assim, é muito importante a gente entender isso. A gente não está falando mais da responsabilidade social aonde eu me protejo, mas como eu lidero, como eu me posiciono frente ao legado para a sociedade. Então, essa é a grande questão. E aí, falando de impacto para a marca, 97% dos consumidores responderam que as marcas têm obrigação de contribuir. E 94% têm responsabilidade em ajudar na gestão, estar à frente. Então, não dá para dizer que não é mais o meu papel, não dá para separar isso do núcleo duro da gestão. Por isso que tantas vezes, tantas crises aconteceram com diversas marcas, inclusive globais, porque isso não estava no centro, de fato, do negócio, né? Então, e 88% não atuar para ajudar vai prejudicar a marca. E 60% dos consumidores que responderam disseram que vão recompensar e vão ter mais valor da marca. Mas, além disso, e aí eu acho que é a grande pauta, o investidor. Então, a gente falou do consumidor, mas, para além do consumidor, a gente tem um investidor, que também tem se preocupado nessas questões para poder fazer o seu investimento. Então, quando a gente teve lá a conferência, na verdade, o Fórum Econômico Global, né, que aconteceu em Davos, a grande discussão do Fórum Econômico nada mais era o tempo todo de como a sustentabilidade precisa estar no centro do negócio. E eles discutiram nessa conferência, os CEOs e as empresas precisam discutir qual é o seu exemplo, como que você vai incorporar isso. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de como a gente pode pensar. Então, na questão ambiental, como é que eu me preocupo com o recurso hídrico, a reciclagem, a minha emissão de carbono, o social, como eu olho para a diversidade, não só para dentro como para fora, mas para dentro, como é que eu me preocupo com o meu trabalhador, como é que eu me relaciono com as comunidades, né? Na questão de governança, as questões de compliance, como é que eu me preocupo com corrupção, com a ética,
com o meu conselho de governança? Então, essas questões, elas são trabalhadas de forma sistêmicas e planejadas no centro do negócio. Por isso que essa imagem é tão importante. E aí, a gente tem hoje disponível para as empresas, e é uma recorde mundial, assim, histórico, são 40 trilhões de dólares nos Estados Unidos e 70 trilhões de dólares na Europa, imagina isso, de investidores querendo investir somente em empresas sustentáveis. Então, a gente não pode perder a onda, esse bonde, digamos assim, né? Nós, empresas, precisamos olhar para isso de verdade e entender como é que a gente vai se preparar para isso. Ana, mas isso está lá fora? Não. Está lá fora quando a gente busca investidor, ou quando a gente vai exportar o nosso negócio, ou quando a gente vai, por exemplo, trabalhar para uma empresa que é global. Quantas construtoras, por exemplo, uma construtora que era associada do Seconce, ela ia fazer o centro de distribuição da L'Oréal, eles perderam a licitação porque não puderam comprovar os seus investimentos ESGs. Eles não conseguiram e eles perderam a licitação. E, de fato, era uma empresa muito preparada na questão da arte em si, do estado da arte da construção, e uma empresa muito bem gerida, mas ela não tinha esse tipo de olhar. E olha o que aconteceu ao longo da pandemia. Esses dois gráficos do Google Trends, para quem não conhece, o Google Trends é o que mede os gráficos, os termos que a gente busca no Google. Olha o que aconteceu até agosto, em julho, agosto. E acho que a gente vai tirar um retrato agora do racismo com relação ao Carrefour, o que aconteceu na pesquisa. Então, não há outro momento. Acho que o momento é agora. E muitos empresários têm puxado essa liderança. E a gente precisa posicionar também a nossa empresa como liderança à frente desse processo. Então, para quem não conhece, o Eli Orne é o dono da construtora Cirela. Ele foi o primeiro bilionário a doar sua fortuna em vida, né? Ele assinou o pledge do Bill Gates, ele foi o primeiro brasileiro a assinar isso. Mas ele tem feito uma régua muito importante de chamar outros que a gente precisa seguir o exemplo. E é seguir o exemplo por tudo isso, pela pressão dos nossos consumidores, pela pressão desses investidores que começam a lançar, aí agora falando do Brasil também, começam a lançar uma série de fundos que só irão estar disponíveis para as empresas que têm como comprovar os seus investimentos ESGs. Então, olha a quantidade, essas matérias foram todas de agora, do mês de agosto para cá. Olha a quantidade de fundos que foram criados. O XP hoje tem uma área só de riqueza sustentável. O Itaú fez esse lançamento de $1 bilhão, olha aí, $1 bilhão, e que vai triplicar esse valor no Brasil. O Santander também hoje tem uma área só de ética e investimentos sociais. Então, as nossas instituições financeiras no Brasil, e não só lá fora, mas lá fora principalmente, que foi lá que o movimento começou. Então, para quem exporta, para quem tem esse olhar para o investidor internacional, não há outra forma de fazer que não seja ser sustentável, essa régua tem subido cada vez mais. E aí, os nossos empresários, sabendo disso, né, desde junho, começam a fazer pressão, inclusive, no nosso governo. Quem lembra da carreata de empresários que foi até o nosso governo atual, falar para que solicitar, né, impor um plano, pedir um plano sustentável para a Amazônia. Muitas empresas começaram a perder os investidores, e haja vista durante toda, por exemplo, a queimada no Pantanal, muitos fundos europeus fecharam as portas para as empresas brasileiras, de fato, fecharam as portas. A gente tem vários exemplos nesse sentido. Então, é uma régua, é uma pressão que não há mais como voltar. E aí, olhando para as vantagens competitivas nesse sentido, quais são elas? Você atrai mais clientes, você atrai novos nichos de mercado, você melhora o seu acesso a recursos para desenvolver o seu negócio e investir na sua operação, você melhora a sua reputação dos seus funcionários e de quem está à frente da gestão desses processos. Há uma minimização de riscos, como aconteceu, porque a partir do momento em que você passa a ser uma empresa sustentável, a olhar para essa agenda, você passa a pensar mais em práticas preventivas, você tem ganho de eficiência e produtividade, você tem a retenção de talentos. Nos Estados Unidos é o Employee Engagement. Isso já era uma discussão desde 2015. Eu participava dos fóruns internacionais de fundraising, que é como as ONGs captam melhor com as empresas,
E a grande discussão era como a gente ajudava as empresas lá fora, nos Estados Unidos, como é que as ONGs americanas ajudavam as empresas a ter maior atração de talentos. Agora isso ganhou muita força no Brasil. E a gente precisa ajudar. Uma empresa que tem alto turnover não é uma empresa sustentável. Ela tem uma baixa pontuação frente a esses investidores. Então, a gente precisa aprender a reter aqueles bons talentos. E fora que é a visibilidade e reputação. E tem mais uma questão importante. Aí eu vou falar rapidamente do Carrefour. Empresas que, de fato, se olham sustentáveis, conseguiriam, e aí acho que tem muito a ver com o que vocês falaram aqui, responder, recuperar e sustentar melhor. Responde de forma rápida, porque as crises vão continuar existindo, recupera dessa crise de forma rápida, sustenta essa mudança empresarial e sustenta frente à sociedade e a investidores. É mais fácil você recuperar de uma crise quando você, de fato, é sustentável. E aí, essa discussão que eu estava com a Bia antes, o Carrefour, ele é aquilo, né? Agora começou, hoje foi a primeira sinalização de queda, que foi de 5% na Bovespa, e acredito que essa queda ainda vai continuar, né? E fora a pressão que é dos seus negócios, né? Então, e aí, como é que a gente pode ser estratégico, então? Falei um pouco do cenário, mostrei as vantagens competitivas, como é que a gente pode ser relevante para o investidor? Ter uma boa estrutura de governança, processos, estatutos, compliance, um conselho rígido, valorizar expertise, valorizar aquilo que a gente tem interno, desenvolver negócios que são, de fato, alinhados ao seu core business. Então, por exemplo, né, eu estava conversando com a Faber-Castell, a Faber-Castell está alinhando todos os seus investimentos à educação no Brasil, porque, de fato, é o core do seu negócio. Então, a Votorantim, por exemplo, que eu valorizo muito a atividade da Votorantim, é uma das empresas que mais entende desenvolvimento comunitário, a relação com a sua comunidade, porque é uma empresa que tem muita relação com onde ela tem as suas plantas. Estabelecer prioridades, discutir com funcionários, equipes, ter uma equipe dedicada na sustentabilidade, que vai ajudar o CEO e as instâncias de governança e de tomada de decisão a entender critérios mais claros e transparentes de como alocar e como colocar isso na estratégia. Então, aqui é ter uma área de sustentabilidade, apostar e investir nisso é extremamente importante. Uma área de responsabilidade social que tenha o entendimento e a visão da sustentabilidade. Rever processos, desenvolver novos métodos. Agora, durante a crise, né, a gente vem falando, incorporar novas tecnologias também, olhar para a questão da tecnologia e da internet, que é um legado, de fato, né, disponibilizar conhecimento sobre isso, capacitar os seus colaboradores. Esse tema só não tem que estar no nível gerencial, tem que estar para baixo. Na construção civil eu falo muito, a gente tem que conversar isso com o chão de fábrica. Como é que eu vou falar dos ODS com o meu chão de fábrica? Eles também são importantes, são uma peça importante do meu negócio, e também são quem vai reverberar principalmente para fora. Boas estratégias de comunicação, então uma área de comunicação alinhada aos entendimentos da sustentabilidade e um grande legado do momento da crise no Brasil. Colaboração. Colaborem marcas entre si, trabalhem juntos, vocês estão no mesmo território, desenvolvam projetos colaborativos onde marcas colaboram. Não é para cada um fazer o seu dentro da sua bolha. O mundo pede, e aí o ODS 17 fala disso, de parcerias para implementação, não deixem de colaborar e trabalhar, de fato, em sintonia. E aí, por fim, eu acho que aqui já quase chegando no final, sim, protege os seus colaboradores, atue além da empresa, não age sozinho, e posicione-se com a comunicação. E aí, não agir sozinho também é olhar para as organizações sociais. Olha como é que é essa pesquisa inglesa, dos fundos ingleses. A maior motivação, 76% responderam que a maior motivação é as ONGs ajudam a implantação dos ODS e ajudam as empresas a terem reputação e credibilidade. E aí, diante disso, busquem causas sociais para que vocês possam investir. Entendam. Então, por exemplo, aqui é o BISC, que é uma pesquisa sobre investimento social privado. Olha o quanto, aqui são várias possibilidades de causas sociais diferentes. Olha como impacta cada uma das causas de acordo com o seu stakeholder. Então, faça esse mapa,
de entendimento daquilo que mais impacta e tem mais alinhamento com o seu negócio para uma decisão estratégica de que linha de investimento fazer. E aí, por fim, de fato, aqui fechando, o GIF, que é o Grupo de Fundações e Institutos Empresariais, são as empresas que têm institutos, que têm fundações, tem discutido, e o GIF não tem discutido só dentro da sua cadeia, mas tem protagonizado uma discussão também com o mundo empresarial que não podemos pensar ações só imediatas. Precisamos também entender e pensar a médio e longo prazo. E esse médio e longo prazo como é que eu faço uma reflexão estratégica sobre os impactos que podem ter longo percurso no meu negócio, podem estar envolvidos com uma agenda pública, ou seja, de apoio às políticas públicas, e que possam, inclusive, de fato, trazer soluções sistêmicas para as principais crises acontecidas. Então, acho que é isso, assim, queria muito agradecer a vocês pela oportunidade. Obrigada, Ana. Disponível, né, para a gente conversar. Gente, Flavinha, obrigada. Eu queria só começar a puxar uma discussão que é importante deixar registrado, assim. Você trouxe o olhar dos consumidores, o olhar dos investidores. Quando a gente faz papo na paralela de quem entende do assunto, e eu, quando tenho a oportunidade de conversar com vocês, com a turma do fórum, eu sempre falo isso, o olhar do investidor, né? Porque o investidor é feito cascata, né? Você vai pedir dinheiro para o investidor, ele vem lhe cobrando isso, né? E nesse papo, eu sempre falo assim, olhem os stakeholders, né? Não é olhar para dentro, olhar para os seus stakeholders. Eu anotei aqui também, só para lembrá-los, o caso da Nubank. Eu não sei se vocês estão lembrados desse caso recente da Nubank, do Roda Viva, da fala infeliz da CEO da Nubank no Roda Viva, né? E aí me despertou também uma atenção a vocês. Muitas das críticas feitas à fala da CEO da Nubank no Roda Viva foi exatamente isso. Ela era um CEO que apenas abria as palestras sobre diversidade e racismo, mas não participava. E todo mundo que deu palestra na Nubank, os grandes consultores, né, as grandes instituições da cidade, falaram exatamente isso. Se os CEOs da Nubank tivessem participado de todas as qualificações que a gente promoveu dentro da empresa, aquele momento no Roda Viva não teria acontecido. Que é isso que o investidor, estou falando do investidor, não estou falando do consumidor, vai cobrar muito de vocês. E eu falei para a Ana Flávia, né, Ana Flávia, que a gente tem aqui no hall da ECIP, não só os grandes players, mas também temos as terceirizadas que estão lá. E muitas das terceirizadas vão sentir também essa pressão dos investidores, porque é efeito cascata. Se o sistema B, né, que também é outro tema que a gente tem que trazer, está cobrando fortemente o engajamento das empresas com os stakeholders, se os investidores cobram, né, e cobrará fortemente o engajamento do player com as stakeholders, aquela empresa cearense, né, de dono cearense, que atende uma grande multinacional e fala, isso aqui não me atinge, isso aí caiu por terra. Que essa é a nossa realidade, né? Eu sei que é a realidade de muitos de vocês. Eu ouvi muito isso, né? Não, isso aqui não é para mim, não, isso aqui é para empresa grande. Mas vem cá, você não é um fornecedor, você não é um terceirizado, a empresa não te contrata, o efeito é cascata. Então, gente, quem tiver perguntas, a gente vai abrir agora, Sabadia. Não sei se você tem alguma pergunta. Quem quiser levantar a mão também, turma. Olha, eu nem sei se eu faço essa pergunta, pode ser tão polêmica. Ô, Flávia, não existe... gente, aqui não existe polêmica, né, Ana Flávia? Isso aí. Olha, Ana Flávia, me diz uma coisa. Eu fico com um sentimento assim muito... eu acho assim, as empresas, claro, vão se basear pelos consumidores e pela reação dele com relação ao comportamento das empresas. Eu entendo plenamente o que você colocou e concordo. Mas quando eu queria colocar esse fato do Carrefour, tem me incomodado muito, porque aí eu fico me perguntando que tamanho é a culpa do Carrefour, ou se estão colocando além da conta dele, ou se ele tem realmente essa culpa, sabe? Me preocupa muito a manipulação das mídias e do jogo para destruir os outros. Às vezes uma coisa que não acaba sendo dele, né? Uma atitude que foi de um vigilante
com esse cara que aconteceu e deu em uma morte. Eu não estou a favor de matar ninguém, nem sou a favor de espancar ninguém, sou contra. Mas ninguém escuta pelo outro lado quem bateu também para saber o motivo por que bateu. Eu ainda não entendi, ou talvez não tenha entendido mesmo, a mídia não deixou clara para mim, porque essa crucificação de uma empresa como Carrefour, que eu conheço ela no Brasil, compro nela no Brasil e comprei lá fora também, conheço ela em outros países, e sei da responsabilidade que ela tem, eu digo, então ela merece o que está passando, essa empresa, ou ela tem realmente a culpa que está colocando nela? Então as pessoas vão deixar de comprar. Sinceramente, eu não vou deixar de comprar no Carrefour por conta disso. Eu desconfio de jogos por trás disso, eu desconfio acelerando um processo contra eles que eu acho, talvez, não tenho a certeza que eles mereçam. Eu acho que fica para mim uma dúvida de quanto disso tudo pode ser manipulado e pode ser derrubado uma empresa por um jogo, né? Então eu fico muito na grande dúvida. Essa é a minha colocação para você. Sabadia, você me botou numa saia justa, hein? De fato, tô brincando, mas as suas considerações são relevantes, mas eu vou tentar responder, individualizando o caso, vou tentar não fazer isso, eu vou tentar falar de uma forma mais genérica, vamos ver se eu consigo. Eu usei o fato do Carrefour, mas isso ocorre com muitas empresas, né? Eu não quero criticar o Carrefour. Mas eu tenho vários elementos. Os casos que ocorrem, né? Já vi ocorrer com outras empresas também, essas coisas, né? Já. Como a Bia falou, eu tenho vários elementos aqui para discutir com vocês o perfil do Carrefour de investimento em causas ao longo do tempo, né? Eu conheço o Carrefour, está no meu pipeline há mais de 5 anos, assim, não só para prospectar para causas raciais, como para causas da pessoa com deficiência, mas eu não queria entrar no mérito da empresa individualmente, não. Eu vou tentar não fazer isso, tomara que eu consiga, Sabadia, mas eu consigo te dar uma resposta. Mas eu acho que genérica. Se você falar alguma coisa do Carrefour, não tem problema, porque nós estamos botando a causa, nós não vamos julgar o Carrefour. Não, mas eu vou tentar falar de forma mais genérica, porque eu acho que é mais produtivo para todo mundo, assim. Existem algumas legislações, e que aí, assim, é claro que, da mesma forma que tem o advocacy para diversas causas sociais, o mundo empresarial também pode, e também pode, mas não só, mas também advoca a favor próprio. Então, por exemplo, na construção civil, eu não sei se vocês conhecem a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o Zé Carlos ele faz advocacy muito claro com os governos há muitos anos, né? Então, ele representa os interesses e direitos da construção civil frente ao governo, sei lá, desde que ele está à frente da CEBIC, desde que o Paulo Simão saiu de frente da presidência. E ele é um excelente articulador, porque ele vai defender os direitos. Então, é claro que a gente também pode pensar com o olhar da empresa e como é que eu defendo. Por exemplo, há muitos anos, a defesa do que significa trabalho análogo ao escravo é uma discussão muito grande no universo empresarial, e não sei se vocês têm alguma talvez, exemplo sobre isso. Porque é um limite muito pequeno. Já foi descoberto, por exemplo, na construção civil, questões que eram muito mais legislação de saúde e segurança do que, de fato, algo análogo ao escravo, e foi caracterizado pelo auditor fiscal e aquela empresa sofreu uma denúncia. Eu conheço esses casos, eu trabalhei durante muitos anos com a construção civil e também consigo entender o lado das empresas. E no agrobusiness também, tem muito caso desse tipo. Tem. A Amage, por exemplo, é uma empresa que tem à frente da sustentabilidade a Juliana, que tem ajudado muito o CEO da empresa a pensar diferente e a mitigar esses custos, mas eu acho que o grande recado do que você me pede para falar é, primeiro, que existe a responsabilidade subsidiária, não tem outro jeito. Nós somos responsáveis, nós empresas, tá, gente? Estou falando aqui, me colocando no lugar de empresa, somos responsáveis por nossos terceirizados. Está dentro do meu ambiente de negócio, é minha responsabilidade. Então, por isso há uma culpa, e há uma culpabilização, e há uma responsabilidade de fato. Isso não tem... Então, isso de fato acontece. Né? É claro que a gente pode advogar junto ao governo para que possa mudar essa legislação. Até que ponto, de fato, a indústria da moda fala muito sobre isso, Sabadia. Como é que eu posso ser responsável pelas empresas de garagem do Brás, de quem eu compro? E aí,
o que a empresa C&A tem falado, que ela mudou a régua dela, ela deixou de comprar no Brás. Ela deixou de comprar no Brás e começou a apoiar a Acnur, que é uma agência que fala sobre refugiados, porque a maioria dos trabalhadores do Brás são bolivianos. Então, o recado que eu deixo aqui é, primeiro, que temos responsabilidade subsidiária, então precisamos nos preocupar. Precisamos nos preocupar em quem a gente contrata, não tem jeito. E essa responsabilidade, inclusive, é passada para os tomadores de gestão. Então, se eu sou um gerente, se eu sou um diretor, eu vou ser responsabilizado junto. Isso é importante, isso é lei, isso é uma legislação. A gente pode tentar mudar essa lei, mas isso é o que está de fato posto hoje. E com isso, eu acho que quando a gente coloca a sustentabilidade no cerne do negócio, a gente pode repensar. A C&A não perdeu dinheiro, Sabadia, quando deixou de comprar no Brás, passou a comprar de outro fornecedor e começou a apoiar a causa do refugiado no Brasil. Ela somente ganhou mais com isso. Então, o que eu quero dizer aqui, que é a estratégia, por isso eu acabei correndo no último slide, entender que causa tem a ver e se alinha com o meu negócio é pensar de forma estratégica. Ninguém aqui está dizendo para a gente investir mais e só investir e não pensar em lucro, não. Somos iniciativa privada, mas a gente precisa pensar de forma estratégica. Então, esse caso da C&A foi um caso muito emblemático, quando eles mudaram e deixaram de comprar no Brás e passaram a comprar de outras costureiras que eram legalizadas e passaram a ajudar a legalizar. Eles não tiveram perda financeira, eles tiveram ganho financeiro. Porque na hora que você reporta isso para a sociedade passa a consumir mais de você e você gera mais a sua roda. Eu não quero entrar na questão se a mídia está sendo manipuladora ou não, como é que é a questão do Carrefour e essas coisas internas. A gente tem uma grande discussão que eu poderia falar bastante sobre isso, mas assim, o que eu quero tentar dar um exemplo acho que é isso, acho que para fechar minha fala, responsabilidade subsidiária é lei. Nosso terceirizado é nosso funcionário. E 2, quando a gente coloca a sustentabilidade no cerne do negócio, a gente muda a nossa postura e a gente muda a realidade. Mas é claro que isso tem que ser pensado de forma estratégica, porque não é também para impactar tão gravemente na sua perda financeira. Na verdade, é para que não impacte. Você tem que pensar de forma estratégica como muda alguma coisa para que isso não impacte. Que você consiga reportar melhor, que você consiga olhar melhor para que o investidor ou o consumidor, que são os dois canais de entrada de receita numa empresa, como é que eles te ajudam mais? E como é que você consegue comprar e vender mais e ter mais dinheiro? Então, assim, acho que é isso. Eu acho que essa é a minha fala. Assim. Não sei se eu falei muito, Sabadia, mas... Não, acho que ficou claro. Para mim também é claro. Acho que o terceirizado é responsabilidade do maior, né? Sempre é do maior, né? Se a empresa terceirizada ela não suporta a causa passa para quem a contratou e assim vai subindo, né? É isso mesmo, a lei está clara. Nossa, gente, eu sei que a gente está com o horário aí bem avançado, né? Mas isso é um assunto que mexe tanto com a gente, né? E eu queria falar que é uma coisa que me causou uma certa angústia aí nessa última fala nossa aí. Que quando eu entendo aí que sim, claro, existe a responsabilidade solidária, sim, e só faz o que querem na nossa casa quando a gente permite, então daí a responsabilidade, né, de toda a liderança da empresa Carrefour. E aí entra o nosso papel enquanto cidadão, enquanto pessoa, da gente escolher quais são os produtos que nós vamos consumir, quem são as empresas que nós vamos comprar e agir com a nossa força, né? Então, eu penso que num momento como esse, sim, não podemos comprar de empresas que permitem que fatos dessa natureza aconteçam, principalmente uma repetição. A gente sabe que acontecem situações de infelicidade, coisas que eventualmente fogem do controle, mas isso é muito grave e existe um histórico. Mesma coisa, né? Assim, a gente não está aqui para julgar, mas eu acho que enquanto cidadão, enquanto aí contribuintes do mundo, e com o desejo de transformar, acho que a população em si tem que sim fazer uma força. Isso aí é apurado, os responsáveis serão apurados, né? Mas isso é uma coisa que não está legal. Se é senso comum que não está legal,
eu acho que a força da população tem que existir. É assim que a gente muda, é assim que a gente vê aí a evolução das causas, né, antirracismo aí nos Estados Unidos. A gente vê que a população fez uma pressão e isso é necessário. É só assim que a gente muda. Eu não concordo com atos de vandalismo e responder violência com violência, isso nunca. Mas eu acho que a mobilização, nós fazemos a força. Então é importante, porque de alguma forma a empresa tem que sentir que está perdendo, né? Então, Daniele, né, que falou. Isso. Daniele, muito legal, Daniele, que você falou. Eu lembrei de uma coisa que eu acabei não falando, que assim, você sofrer pressão do seu investidor, a gente chama de ativismo societário. Porque o seu investidor, ele também está na sua sociedade enquanto empresa, né? E esse ativismo tem vários exemplos assim, que mudam o curso dos negócios de forma muito impactante. Então, vou falar um exemplo aqui que eu acho que nem preciso detalhar muito, a própria Ambev, a Coca-Cola, né? Acho que mais a Coca-Cola. O entendimento, assim, quando ela, até certo ponto, a garrafa PET nunca foi um problema para ela até os anos 2000. Ela não entendia a garrafa PET como um problema para ela. E olha o que aconteceu, né? Assim, a gente acabou já incorporando no nosso dia a dia, e hoje ela repensa. E mais, não sei se vocês sabem, a Coca-Cola, o produto Coca-Cola, já é o menos, a Coca-Cola normal, tá? Com açúcar. Ela já é o menor produto de venda de todo o catálogo eu tô sem câmera, né? Eu tô sem câmera o tempo todo? Acabei de ver aqui. O produto Coca-Cola é o menos vendido do cardápio da Coca-Cola Grupo. É o menos vendido. A Coca-Cola normal. Assim, ou ela se repensa, porque exatamente o que você falou, Daniele, a sociedade não vai mais consumir. Né? E tem mais uma coisa, por exemplo, mais um exemplo para vocês, que é em menor escala, mas bastante simbólico, que aconteceu em São Paulo, não vou dar nome aos bois, mas um grupo de indígenas guaranis comprou ações de uma grande ferrovia. Eles se juntaram, conseguiram, também, de novo, não quero entrar na questão, mas assim, compraram ações de uma grande ferrovia para que possam denunciar a falta de cumprimento de medidas ambientais. E aí essa grande empresa que fazia a gestão dessa ferrovia perdeu mais, se não me engano, de 30 milhões de ativos naquele momento. Então, assim, isso tem... E aí a gente está falando dos fundos, a Goldman Sachs, por exemplo, Goldman Sachs chegou a falar que não fará mais ofertas de capital a empresas que não forem diversas no conselho de administração, que não tiverem negros, mulheres, LGBT, todas as questões de diversidade no seu conselho de administração. Acabou, como eles brincam, né? Falam, acabou essa questão. Então, assim, o que eu quero dizer, Sabadia, é que tem muita coisa complexa nesse mundo, a gente sabe disso. Mas, como a gente está falando de evolução e sucessão dos negócios, a gente precisa, de fato, olhar de forma estratégica para essa régua, para essas informações, e como é que eu faço e como é que eu planejo o meu negócio para que, de fato, isso esteja incorporado no nosso dia a dia. Então, acho que essa é a grande... Eu concordo contigo, mas eu fico preocupada, assim, das pessoas, às vezes, vão na onda, sabe? E aí diz assim, não vou mais comprar no Carrefour. Aí você imagine se hoje, eu tava analisando algum dado do Carrefour. Se hoje o Carrefour sai e dizer assim, olha, tudo bem, não dá mais para mim no Brasil, eu vou sair do Brasil, vou fechar minhas lojas no Brasil. São 170 lojas no Brasil, com 70 mil colaboradores. Eles não vão fazer isso. Não, mas eu quero colocar um contraponto, assim, de, olha, eu não posso crucificar as empresas, às vezes, por um ato. Eu acho que elas têm que ser penalizadas. Eles são corresponsáveis por uma atitude de um cara que fez aquilo ali. Mas a gente tem que analisar. E, às vezes, as pessoas vão... Como eu tenho um filho meu que diz assim, as pessoas vão no fluxo, sabe? Vê aquela onda e aí embarca nela e aí defende a causa sem nem saber o que é que está defendendo às vezes. E aí cria uma onda e destrói às vezes. Nós não podemos ser corresponsáveis de destruir algumas empresas por um ato de um maluquinho desse, terceirizado, que fez uma puta besteira dentro da loja deles. Eu queria aqui só colocar um contraponto. Eu acho sim, tá, Sabadia, que eu acho... É a Cristiane,
Eu acho que a empresa precisa compreender que a sociedade não tolera esse tipo de atitude, e eu acho que também não sou a favor de combater violência com violência, eu concordo com a Dani, nem sou a favor do vandalismo, acho que a Dani foi muito feliz nas palavras dela, mas eu acho sim que a sociedade precisa passar um recado de que não tolera mais esse tipo de conduta. O que só me aflige um pouco é a própria sociedade. Uma sociedade que tem muito acesso à informação, mas que tipo de informação e que qualidade de informação? Infelizmente, a gente acaba vendo pessoas que estão cada vez mais lendo apenas o título da matéria e não se detêm a ler a matéria. Temos também pessoas que acabam se bitolando por um assunto e só entrando naquele nível de assunto e não se abrindo a um debate, né, com outro tipo de informação para conseguir criar um conteúdo próprio dela. Ela acaba indo, como você falou e como seu filho fala, Sabadia, no fluxo. Então, hoje em dia, a empresa, sim, ela tem que refletir uma conduta e uma postura social, e quando ela ultrapassar esse limite, a sociedade precisa, sim, demonstrar que isso não é mais aceitável, até para a imposição de respeito, né? Ou seja, para a sociedade mostrar até o que para ela é o limite do que é respeitável e do que é aceitável. Agora, o que me preocupa muito é que sociedade é essa que nós estamos lidando hoje em dia? Então, e isso muda muito, e eu acho que isso é o maior reflexo, eu acho que a gente tem que pensar muito num processo de qualquer marca, qualquer empresa que trabalhe com responsabilidade social, tem que compreender bem qual é a sociedade que ela está lidando, qual é o stakeholder que ela está abordando, com quem que ela está efetivamente falando, e como ela pode empoderar essa pessoa com uma informação de qualidade. Então, para mim, hoje, eu vejo o principal desafio das empresas é como passar informação de qualidade, como conseguir passar o seu statement, o seu posicionamento para uma sociedade que está viciada em leituras de título, de manchetes, e, infelizmente, onde a gente acaba tendo, às vezes, uma mídia também. Hoje em dia, todo mundo produz conteúdo, né? Então, aqui eu não quero colocar a mídia em si, ou o jornalismo em si, não quero taxar isso. Mas, hoje em dia, todo mundo se considera um produtor de conteúdo, né? E as pessoas acabam consumindo isso. A gente tem um aumento muito grande de fake news, uma proliferação de informações falsas e inverídicas, que isso acaba gerando uma corrosão social, eu acho. Então, o que me preocupa hoje não é Sabadia, a empresa ser penalizada, porque eu acho, sim, mais uma vez eu reforço, a sociedade tem que demonstrar o que para ela é limite, o que é aceitável. Ela tem que impor realmente o limite do respeito. Não é mais uma opressão, uma imposição. Hoje em dia, eu consumo, então, se eu consumo, eu quero consumir com respeito e com qualidade. Agora, o que me preocupa muito é que tipo de sociedade que está vindo aí. A gente tem pesquisas agora recentes que demonstram que essa nova geração é a primeira geração que tem um QI inferior ao dos pais, né? Então, justamente por falta de qualidade de informação e de consumo de conteúdo. Então, isso me preocupa bastante. Que sociedade que nós estamos lidando e quem são efetivamente nossos stakeholders e qual a qualificação deles. Cris, a Bia, eu estou até baixar aqui, estou com a mão levantada, que eu queria fazer pegar a sua fala, que eu achei tão oportuna, e fazer a seguinte reflexão, né? Essa sociedade que você está falando é a que está dentro da nossa empresa. A gente tem empresas aqui com 50 funcionários, 30, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 funcionários. Então, essa sociedade está dentro da nossa empresa. E aí, fazer um gancho aqui com o que você falou e provocar um pouquinho a Ana Flávia, esse papel, entre aspas não é um papel educacional da empresa dentro da política de responsabilidade social, né? Quando a gente ouve ali a palestra de diversidade, né, e implementa uma ação de política de diversidade, a gente está reeducando, de uma certa forma, essa sociedade que está ali dentro da empresa, né? Tanto quem está dentro da empresa, quanto os stakeholders, né? Porque a política... E esse é o desafio da área de responsabilidade social, né? Lidar com todos os seus stakeholders, né? Não só dentro, né? Mas com a comunidade, com os terceirizados. Então, eu queria só trazer essa provocação, Ana, também para você falar um pouco disso. Em cima do que
Eu queria só discordar um pouco, concordando com um pouco, um parte do que você falou, tá, Bia? Mas eu acho que sim, que essa sociedade começa com os empregados, mas eu acho que vai além. Sim, eu os acho stakeholders, eu acho que o que aconteceu no Carrefour, eu acho que sim, não é um repasse de responsabilidade social para toda a sua cadeia, né, para todos os seus empregados, sejam eles diretos ou indiretos, concordo também com isso, mas eu acho que quando você pensa no que aconteceu de repúdio ao Carrefour, a gente tem que pensar nesses outros stakeholders que estão fora da empresa, então, enfim. Acho que brilhante, Cristiane, acho que é bem isso mesmo. Mas eu queria falar uma coisa que está aqui reverberando desde a última fala do Sabadia, que é assim, eu lembro na década de 90, quando eu estava na escola, eu tinha aula de geografia, e acho que a década de 90 era uma década onde a globalização começava, né, Abadia, assim, começava a vir, e as pessoas não entenderam o que é isso, e eu lembro de um professor de geografia que trazia aquela frase para a gente, né, agir local e pensar global. Era o grande slogan da globalização quando a gente aprendia isso na geografia, o que estava acontecendo com o mundo, né? E aí, assim, o que eu quero dizer com isso não adianta o Carrefour, assim, por que eu digo que não é uma medida e de fato, assim, fechar todas as lojas no Brasil. O problema não foi brasileiro, digamos, o problema ele é sistêmico, ele é da cadeia e é do seu repensar. E se ele fazer isso, ele está indo mais uma vez, se ele fizesse, não há como ele pensar isso, porque o reverberar hoje do problema é global, é para toda a marca. O George Floyd morreu no Minneapolis, e a repercussão foi mundial, assim, nos movimentos, nas empresas que eu dialogo, o quanto isso foi marco célebre, né? E agora a morte do Alberto, então, tem sido cada vez pior também, no sentido de mudar a realidade, pior que eu digo, melhor, mas mexendo nas estruturas das empresas de fato. Então, assim, o que eu quero dizer com isso eu acho que as empresas precisam agir localmente, independente de que espaço local, regional seja esse, mas num olhar do global, ou seja, qualquer ação que é feita no meu na minha microesfera, no meu maior ambiente de controle, que é na principal região, então, mesmo que eu seja uma filial da Votorantim, por exemplo, ou de qualquer outra empresa no estado de Ceará, qualquer coisa que aconteça ali vai reverberar na minha marca a nível global. Então, assim, de fato, não há, nem imaginaria o Carrefour pensando nessa saída do Brasil como uma solução, mas, né, enfim, de fato, eu acho que é isso. Acho que o recado final aqui, a gente está quase 3h20, Bia, é que acho que é legal isso para o grupo de vocês, assim, pensar, a gente precisa lembrar disso, né? Pensar localmente nas minhas estruturas de controle e governança, mesmo que seja na microesfera da minha empresa, e quanto isso reverbera para a marca, para o mundo inteiro. E o quanto que, se cada um de nós, aí eu acho que a fala da Cristiane e da Daniele, se cada um de nós fizermos o nosso papel enquanto ou cobrança ou mudança de comportamento, né, de fato a gente vai estar pensando numa transformação sistêmica no mundo, né? Então, por exemplo, um dos trabalhos que eu tenho liderado muito é falar das ODS na favela. Tem que falar dos ODS. A favela, o principal problema de lixo, eu trabalho com favela, nesse tempo todo de Seconça, eu trabalhei com favela no Rio de Janeiro. O problema do lixo na favela é que as pessoas não sabem como se comportar com o seu lixo. Ninguém nunca ensinou a gente a lidar com o nosso lixo doméstico. E na favela, como você não tem recolha, você não tem estruturas para cuidar disso, as pessoas jogam no valão e vira aquele problema que a gente enxerga. Então, acho que é isso. Acho que eu não vou me estender mais não, Bia. Eu acho que é isso. Eu acho que cada um de nós, pensando localmente, a gente muda a realidade no mundo. Acho que é isso. Não, eu acho que foi muito bacana. Eu de propósito coloquei o contraponto, porque eu acho que, tinha desligado, que é importante a gente repensar assim, também o outro lado. Eu confio muito no Carrefour, eu tenho lido um pouco também sobre eles. Eu sei que internamente eles trabalham com relação a muitas coisas. Eles são uma empresa bacana, não são uma empresa criminosa. É uma pena ter acontecido isso aí. Pode acontecer com qualquer um. Às vezes uma boa empresa pode se envolver numa situação dessa, né? Eu acho que a gente tem que repensar e não ir na onda, né? Como a Cris coloca aí também, dessa geração que vai muito na onda com essas mídias colocadas pelas redes sociais.
impactam numa velocidade tremenda, né? A velocidade é muito louca de distribuição de informação, então cria uma posição e um ponto de vista, às vezes falso, das coisas, né? Que não é bem aquilo, né? Não estou defendendo o Carrefour, nem sou a favor que ele não seja penalizado. Eu acho que quem erra tem que ser penalizado, independente de quem seja, né? Mas é muito boa. A discussão é muito valiosa. As empresas têm que refletir muito sobre seus stakeholders, né? E sobre o seu ambiente que estão, né? É importantíssimo. Acho que tem muito que se conversar sobre isso. Foi ótimo sua palestra, parabéns. Acho que contribuiu muito e temos que repensar, Bia, outros momentos com a Ana Flávia, viu? Gente, só queria reforçar o seguinte, que a ideia desse momento hoje, a gente está encerrando o ciclo de lives, né? É provocar mesmo, como eu coloquei, a Ana Flávia, ela lida com alguns players que não estão aqui no Ceará, né? Ela traz um pouco do que tem de novidade. Como eu falei no início, eu pedi para muitos de vocês anotarem os insights para trazer para o grupo, para trazer para o GT, para a gente pensar novos momentos de qualificação. E o que eu acho que fica desse momento, se depois alguém quiser também falar alguma palavra-chave, alguma questão, é a estratégia, sabe? Entender, a gente às vezes fala muito de responsabilidade social. Eu já ouvi vocês lá no fórum falar, aqui eu ainda tenho dificuldade de pautar o tema. Então, entender que a gente está falando de governança, está falando de estratégia. Muitas vezes, a equipe da responsabilidade social, a pessoa, o analista, que também tem várias outras funções, né? E uma das funções ainda é lidar com essa questão, não é uma grande empresa, e às vezes vem com essa questão, assim, de uma hora para outra e não sabe por que apareceu de uma hora para outra na empresa. Muitas vezes é provocada pelo investidor. Então, assim, temos muitos assuntos para tratar, acompanhar essas tendências, que eu acho que o que tem de novo, gente, da época que o fórum foi criado, né? E aí eu não sei se, abrindo aqui o microfone, mais alguém quer comentar para agora, é a velocidade, né? Nessa Abadia, eu acho que essa nossa pauta, né, a gente está aqui dentro do Fórum de Responsabilidade Social, deu uma velocidade à pandemia e todas essas questões mundiais, né, a diversidade aí vem como foco forte. Então, a gente conseguir também dar essa velocidade dentro da empresa, que é o desafio, e a ECIP nessa Abadia, eu tenho certeza que é um agente que está aqui no território para auxiliá-los a dar essa velocidade necessária com conhecimento, tá bom? Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, registrar algum insight. Deixei aqui meu contato para vocês, para quem quiser. E Bia, eu queria, na verdade, te parabenizar, que é muito incrível o trabalho que você faz. Você também transita nos dois mundos, e eu acho que é complexo. Os dois mundos, né? Então, assim, eu queria parabenizar todos que estão aqui, já estão há mais de meia hora a mais do tempo, enfim. E parabéns, Abadia, todos pela iniciativa, é muito incrível mesmo. E quanto mais a gente tiver fóruns como esse, eu acho que mais importante vai ser para todos, né? Muito obrigado, Ana Flávia, pela sua participação, por colaboração. Obrigada. E trazer um tema tão polêmico, viu? Que não é fácil. Isso aí, viu? Obrigada, Beijo gente. grande. Beijo para você, viu? Tchau. Tchau, gente. Tchau, todo mundo.